Boa tarde, programa Mistura Total. Boa tarde para você que está aí do outro lado da tela. Hoje inicio o programa realmente sozinha, sem o Edmar, que por problemas de saúde ele não pôde estar aqui presente. Edmar, fica o nosso beijo e o nosso carinho. O programa segue, não é verdade? Nesse 2 de novembro desejamos um bom feriado para vocês, um feriado santo, não é verdade? E vamos dar sequência. Hoje a nossa diva de hoje é a Fabi. Vocês vão conhecer a Fabi daqui a pouquinho no próximo bloco, dando o depoimento dela com muito carinho e vocês vão ver a surpresa. Hoje o programa está recheado de surpresas, está maravilhoso. Nós temos Jaqueline e Teodoro, nós temos a Elaine para falar de estética, de saúde, o verão tá chegando, o calor, na verdade, então bora se cuidar, bora se tratar. E se você tá aí do outro lado da tela e quer participar desse bloco, eu topo desse bloco de transformação, entre em contato comigo, eu tenho um telefone fixo aqui exatamente do meu salão, 3356-6925. Se tiver alguma dúvida, entre em contato também, tá bom? E se você quer fazer parte da nossa equipe, estamos contratando esse mês, estamos contratando cabeleireiro e manicure. Vem aqui no meu estabelecimento, aqui na Avenida São Paulo, número 1011, em frente à saída das ambulâncias. Hoje tem muita novidade, você fique aí grudadinho nesse 2 de novembro maravilhoso, nesse sol, nesse tempo gostoso, que ó, você não vai ter nada a perder. E mais uma vez eu agradeço todas as mensagens, inbox, as mensagens através das nossas redes sociais, que é o Facebook, Lu Beluomini, e também do Insta, que é Beleza em Foco PG. Agradeço muito o carinho de vocês, a participação, as curtidas, as compartilhações. Nosso muito obrigada, é a nossa gratidão. Fique ligadinho e vamos agora falar com a Fabi. Fabi, agora é você. Olá, boa tarde, eu sou a Fabiana, eu já conheço a Luciana há um tempo, já participo aqui da equipe, já venho no salão há um tempo. Eu vim aqui para contar a minha história, né? Eu tive uma depressão muito profunda, tive síndrome do pânico e o salão me ajudou bastante, levantou a minha autoestima. Eu sou uma pessoa muito insegura. E a partir desse momento que eu comecei a frequentar o salão, a conhecer todo mundo aqui que me faz muito bem, eu comecei a me sentir bem, comecei a voltar a viver novamente, né? E o pessoal que trabalha aqui são todos maravilhosos, amo todos de paixão. E quem quiser vir conhecer o salão, venha, porque aqui todos vão ser muito bem recebidos. E a Luciana muito carinhosa com todos, a equipe dela, o João, as meninas da manicure, da maquiagem, são todas muito bacanas. Então vale a pena, venham que vocês vão se apaixonar, viu? Então é isso, a minha história de vida é essa. E eu me sinto muito bem aqui com todos, sempre venho, nem sempre só para me produzir, mas venho de vez em quando também bater um papo com a Lu, que o pessoal me faz muito bem. Obrigada. importante. Nós vamos passar alguns vídeos das pessoas que entraram, que estão com a gente nessa campanha Cortar para Doar. Se você quer cortar o seu cabelo para doar, assim como vai aparecer nas fotinhos aí pra você, vai aparecer nos vídeos, nesse bloco, que foi o Júlio César. Júlio César, o nosso beijo. Leandra, que veio lá da Vila Sônia doando o seu cabelo, não cortou com a gente, mas trouxe a doação dela. Segue a fotinho da Leandra, a nossa gratidão.
Tivemos a Júlia, tivemos a Bia. Gente, nós tivemos muitas pessoas nessa campanha, enganjados nessa campanha que vieram junto realmente com a gente para cortar para doar. E se você que está aí do outro lado da telinha quer cortar o seu cabelo para doação, venha para cá para o Beleza em Foco, aqui na Avenida São Paulo, número 1011, em frente à saída das ambulâncias do Hospital Irmanduz. Lembrando que eu recebi já muitas ligações, tanto mensagens através do Insta, como também telefone aqui do estabelecimento, dizendo se eu comercializo, se eu comprava. Não, gente, eu não compro cabelo e eu não vendo cabelo. O cabelo é somente para as doações, para a realização da confecção das perucas, tá bom? Então, se você tá aqui por perto, tá aqui na Baixada, quer cortar o seu cabelo para doação, ou já cortou e não sabe o que você vai fazer com esse cabelo, entre em contato comigo no telefone 3356-6925. Vai ser um prazer receber você. Fica agora com as fotos do pessoal cortando o cabelo, da Júlia, da Leandra, do Júlio César e outros tantos que a gente vai postar aqui um pouquinho do carinho de vocês em relação à doação. Interessado? Entre em contato comigo ou venha até aqui, o Beleza em Foco está aberto de terça a sábado. Vai ser um prazer receber você. Agora, cortando o cabelo do Júlio César para doação. Gente. Estamos gravando, no meio da gravação vem esse anjo para doar cabelo. Aê, Júlio! Ó, segura aqui, Júlia, aqui na frente. Olha pra tia. Júlio, parabéns, muito obrigada mesmo por essa doação. Aí, gente, cortar para doar. Você que quer cortar, quer transformar seu cabelo, vem pra cá. Estamos recebendo doações. Dá um oi aqui, João, que é o responsável. Loucura, gente. Obrigada, Júlio. Oi, gente, estamos aqui com a Elaine Bufa, que é a nossa esteticista linda, maravilhosa. E hoje a gente vai esclarecer um pouquinho, né, Elaine? Boa tarde. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora aqui com você, melhor agora nesse bloco. Gente, vamos esclarecer para as mulheres que estão aí do outro lado, nas dúvidas. Vamos falar sobre celulite, que é o grande vilão, né? Da mulherada. Da mulherada, é o vilão maior, não é? Sim. Vamos lá, explica pra gente. A lipodistrofia ginoide, que é popularmente conhecida por nós como celulite, é uma inflamação que acomete aí mais as mulheres, né? Cerca de 90% das mulheres. Ela existe também homens, mas é mais as mulheres. Pega mais as mulheres, caso hormonal também, não é, Elaine? Isso, são vários fatores. Os principais são a má alimentação e o sedentarismo. Fora a má alimentação e o sedentarismo, são fatores hormonais, porque a mulher tem muito estrógeno e tem a questão que acontece durante o ciclo normal da mulher, uma gravidez, tudo isso. O que acontece? Existe, para que apareça a celulite, existe aí uma exacerbação do tecido adiposo, é muita gordura que acaba de uma forma, vamos falar bem grotescamente, aumentando o tecido adiposo, a célula acaba tendo uma quantidade significativa de gordura e é o que forma aqueles buraquinhos que a mulher detesta. Indesejáveis. Super indesejáveis. Então, quais seriam os tratamentos, né, para celulite? Existem os tratamentos estéticos que sempre devem ser associados à alimentação saudável. Exercícios físicos, muita água, né, Elaine? Ingestão de líquidos, exatamente, muita água. A prática de exercício físico para sair do sedentarismo, que é o principal que você vai associar. Mas existem também aí as glórias do serviço estético, né? Vamos hoje resumir dois, bem assim, porque se a gente colocar muito, aos pouquinhos a gente vai esquecendo. Cada bloco, cada programa, a gente vai colocar um pouquinho. Hoje vamos falar de duas massagens? Sim, vamos falar das duas principais. Que é muito utilizada aqui, né, no conosco. Sim, é a drenagem linfática manual e a massagem modeladora. Então, assim, existem um pouco de dúvidas no pessoal. As duas, né? Sim, é porque é massagem modeladora, porque é drenagem linfática. Primeira diferença, a drenagem linfática, ela vai drenar os líquidos entre as células. Então, para você poder drenar esses líquidos num processo que você está desintoxicando o corpo para diminuição da celulite, você precisa fazer também associado à drenagem linfática a massagem modeladora.
que o próprio nome já diz, serve para modelar o corpo, enquanto por dentro, você fazendo toda essa associação do exercício, vai ter um resultado. Vai ter um resultado benefício final muito maior, né? Isso e como eu falo, a pegada, né? Ela é mais forte da modeladora, né? Porque Sim. ela vai modelar teu corpo. Enquanto que a drenagem, ela drena. É uma massagem mais leve. Bem superficial. Bem superficial, mais tranquila. Sim. E nós também estamos fazendo bastante, né, Elaine? Não era agora, mas agora veio na ideia. Relaxante, né? Sim. Que é com música, com aroma. É uma delícia, né? Massagem relaxante para você que vive o dia a dia aí a 50 Vale por hora, muito. 90 por hora, vale a pena conferir, porque assim, você se desliga do mundo por aqueles momentos, é uma hora de relaxamento. Né? Um momento seu, né? Isso vale mesmo. muito a pena. E se você está em dúvida, se você quer saber valores, vem aqui, porque valor é muito assim, subjetivo. Então vamos fazer uma pré-avaliação, não é, Elaine? Sim, precisa, porque assim, nós fazemos uma avaliação corporal que é chamada de anamnese, que é para conhecer um pouco da cliente, ver qual a predisposição dela, como que é a vida dela no dia a dia. Tudo isso vai auxiliar a montar o seu tratamento e o seu protocolo direitinho. Exatamente, né? Então, se você está em dúvida ou se você quer fazer aqui uma avaliação, porque às vezes você está pensando, eu quero uma modeladora, e uma drenagem manual, ou eu quero ajudaria. Manual, ou eu quero uma manual, e não, na verdade, você precisa de uma modeladora ou precisa só uma das duas. Uma associação das duas intercaladas. Exatamente. Então, entre em contato comigo, o telefone vai ser passado aqui embaixo, 3356-6925, tá? A Elaine vai vir, você agenda um horário com a gente, me liga, a Elaine vai estar aqui à sua disposição para uma conversa, um bate-papo, tá? Onde nós ficamos? Novamente, eu passo o meu endereço para você. Fica aqui na Avenida São Paulo, número 1011, número 1011, em frente às ambulâncias aqui da saída de emergência do Hospital Irmanduz. Ficamos de terça a sábado, das 9 às 19 horas. Entendeu? Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento. A Elaine vai estar aqui, eu estou aqui à sua disposição. Entre em contato comigo. Nos acompanhe também nas redes sociais, não é verdade, Elaine? Nós temos no Insta, Beleza em Foco PG. Você pode encontrar a gente também no Facebook, tá? Qualquer dúvida que você quiser, pode nos chamar em inbox, pode ligar para o telefone ou no Facebook, que nós temos Lubelo Omni, ou no Insta, Beleza em Foco PG. Repetindo, meu telefone 3356-6925. É o telefone fixo aqui do salão. Vai ser um prazer receber, vai ser um prazer atender você, não é verdade, Elaine? E aproveita, mulherada, que o verão tá aí. O verão tá aí, dá vamos se tempo cuidar. ainda de ficar linda pro verão, hein? E lembre, sempre associado à atividade física, alimentação, ingestão de água. Vamos ingerir Muita ingestão água, de líquido. muita água mesmo. Tá a fim de mudar, vem conversar comigo. E no próximo programa tem mais bate-papo com a Elaine. Sempre no programa a gente vai estar esclarecendo outras coisas, não é, Elaine? Sempre. E fica aqui o nosso recadinho do coração pra você. Um beijo, vamos agora pro final do programa pra transformação. comemorando os 4 meses de programa, do programa Mistura Total, em parceria com Beleza em Foco, hoje, por surpresa aqui na gravação, que me apareceu a nossa diva Frozen, Elza, não é verdade, Elza? Vocês lembram da Elza? Vai passar aqui, ó, umas partezinhas do dia que ela conheceu. Como é que você veio? Lembra o dia que a gente pegou você? Ela passou em uma segunda-feira. Aí ela veio, ela entrou no salão, foi um dia bem chuvoso, de frio, né? Aí eu apelidei ela de Frozen, por causa da Elza. E ela entrou pra fazer uma sobrancelha. E nessa sobrancelha a gente falou assim, não, a gente não quer fazer a sobrancelha, a gente vai te dar um dia de diva, que fizemos o cabelo, a maquiagem, o pé, a mão, não foi verdade? É verdade. E depois disso, você começou A frequentar a frequentar o salão. E ela é uma linda. Então, agradecendo a todas as divas que passaram por aqui durante esses 4 meses, a Elaine, a Jacira, a Cirlei, a primeira diva aqui também, e outros
tantas lindas que estiveram nos prestigiando. Já temos a diva a Fabi, estamos com a diva Dani aqui recentemente e outras que fizeram doação de cabelo, que cortaram também, assim como a Elza, que está aqui sempre com a gente presente, nos prestigiando. Graças a vocês, isso é possível, essa parceria, essa confiança, esse carinho, essa amizade que vai criando. O nosso muito obrigada mesmo. E se você quer ser uma diva, não é verdade? Ou venha de repente fazer uma sobrancelha numa terça-feira, no dia da gravação, ou se não, entre em contato comigo aqui no telefone 3356-6925. 3356-6925. Vai ser passado o telefone aqui embaixo para você anotar. Ou se não, você vem aqui no meu estabelecimento comercial, aqui na Avenida São Paulo 1011, aqui em frente às ambulâncias, na saída das emergências da ambulância do Hospital Irmã Dulce. Fácil localizar, fácil você me encontrar. Estou aqui de terça a sábado, das 9 às 19 horas. Vai ser um prazer ter você como diva, assim como eu tive a minha Frozen querida. O prazer é nosso. E o nosso muito obrigada a você por esses 4 meses de programa. Aqui o nosso programa Mistura Total, desse 2 de novembro. Obrigada pela sua audiência. Agora eu tô apresentando essa linda que ficou a Fabi. Fala, Fabi, o que você achou? Eu achei maravilhosa. Eu tô me achando uma diva. Dá uma voltinha pra gente. Ela tá vestindo aqui o nosso look aqui do nosso espaço. Aqui no Salão Beleza em Foco nós temos um espaço também com roupas, com perfume. Se você também, quando você estiver aqui ou você quiser vir conhecer nosso espaço também com a parte de roupa, de bijuterias, de perfume, aproveita e vem pra cá. Hoje ela tá totalmente a nossa loja, né, Fabi? Com certeza. E foi uma delícia essa tarde hoje de gravação. Foi uma delícia estar com vocês aqui, assim como ter a Fabi hoje na transformação. A Fabi fez o cabelo dela, fez a retoque, né, Sim. Fabi? Fez uma correção de cor, uma hidratação, uma escova modeladora. E ela ficou maravilhosa, uma maquiagem e vestiu essa roupinha toda maravilhosa. Fabi, eu quero te agradecer a oportunidade de você estar aqui de novo no meu espaço. Agradecer a sua amizade, a sua confiança e a minha gratidão por você mesmo. Muito, muito obrigada. Conta sempre comigo. É um presente ter a Fabi aqui, é um presente estar com vocês, né, na casa de vocês, todos os sábados às 14 horas. O nosso muito obrigada, um ótimo feriado, um feliz final de semana para todos vocês. Obrigada, Fabi. De nada, minha amiga. Tchau, gente. Tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Edmar Santos com o programa Mistura Total. E hoje eu tô na presença aqui de uma pessoa muito legal. Eu tô falando com o César, diretor de expansão, diretor comercial e expansão da empresa Ana Heaven. É isso mesmo. César, fala um pouquinho sobre essa empresa, a proposta dela. Ela atende linha profissional, atende linha só. Como que funciona? Então, essa nossa empresa hoje, ela já encontra-se no mercado há mais de 20 anos, né? Porém, nós somos uma empresa que sempre produzimos produto para outras empresas, terceirizando o nosso trabalho. E dentro disso surgiu a ideia de lançar a marca Ana Heaven, né? Dentro do nosso sistema. E dentro disso aí, criamos aí uma linha maravilhosa, no qual uma qualidade extraordinária, voltado realmente para uma grande qualidade de produtos. Nós não trabalhamos só com a linha cosméticos, né? Então nós lançamos algo melhor ainda. Então nós hoje temos aqui uma linha que se chama-se Cosmecêuticos, além um pouco mais da linha de cosméticos, trazendo uma qualidade maravilhosa e um tratamento especial para todos os cabelos e também cuidando do couro cabeludo e da pele. Olha só que legal, então a gente não tem só uma linha de cosmético como qualquer uma outra que nós compramos por aí. Correto. Nós temos produtos aqui que também cuida da pele, cuida do cabelo, vem com um tratamento mais específico. Sim. Muito legal.
Agora, deixa eu falar, quem pode comprar isso aqui? Só profissional? Como que é? É focado para onde? Para salões de beleza? Então, você que é profissional da beleza, você que quer realmente ter uma qualidade maravilhosa dentro do teu salão, fazendo com que a tua cliente cada vez mais se sinta melhor, né? Que realmente ela tenha certeza que o produto vai ter um resultado espetacular para ela. Então nós temos a nossa linha de tratamento, nós temos a nossa progressiva, nós temos aí um produto excepcional também para você profissional da beleza, que quando vai usar a própria coloração, né, dentro aí do salão de beleza, tem pessoas que têm alergia até à própria amônia, né? Então nisso aí nós criamos um produto especial, esse daqui, tá? É o nosso Brilliant Color. Ele é um produto que, misturado na tua coloração, ele deixa a tua coloração como um tonalizante, né? Então tem pessoas que só podem usar o tonalizante. Então esse produto já deixa o produto como um tonalizante que vai diferenciar o tratamento na hora da descoloração do próprio fio. Olha só, você precisa de entender uma coisa. Se você está querendo algo novo, se você quer algo profissional no seu salão, você tem que entrar em contato agora. Você vai digitar 13 98106 2538. É o telefone que passa aqui embaixo agora. Você vai entrar e vai falar com a pessoa responsável. Ela vai te dar como que funciona você comprar a preço de custo. Acabou a questão do fornecedor ir lá no seu salão, colocar um valor, sempre estar reajustando aquele valor, não entregar para você a mercadoria, acabou. Direto de fábrica agora, né? Da fábrica para o profissional. Isso. E lembrando também que assim, você que não é profissional da beleza, mas você pode entrar em contato com o teu cabeleireiro para que ele possa adquirir os nossos produtos de cosmecêuticos, para que eles possam se cuidar também em casa com a nossa linha de manutenção, tá? No qual vai dar vocês aí um resultado espetacular com um tratamento não só no salão, mas também na sua residência. Entenderam então? Você que quer virar um distribuidor ou é um franqueado? Como que diz? Franqueado. Um franqueado, então você entra em contato agora, 13 98106 2538. Você vai entrar em contato, nós vamos estar te falando o passo a passo de como se cadastrar e você vai ter a oportunidade de comprar direto da fábrica, com preço muito legal, preço arrasadores. E olha só a quantidade que nós temos de produto aqui, a pronta entrega, tá? Ah, sim. E você que está olhando para esses nossos produtos profissionais, para você profissional de salão de beleza, nós estamos vindo também com a nossa linha PET, também dentro de uma linha cosmecêutica para cuidar cada vez melhor do teu animalzinho de estimação. Isso porque a Ana Heavy vem transformando cada vez mais a nossa qualidade e tentando mudar aí você e a sua vida dentro da qualidade. Vamos lá. Olha só, isso aí eu gostei. A pessoa está fazendo o cabelo com você. Aí você fala assim, você tem cachorro em casa? Ela fala assim, eu tenho um cachorro em casa. Olha só, eu tenho a linha PET aqui. Correto. Ela vai achar muito estranho, ela vai falar, caramba, nunca fiz cabelo e levei coisa pro meu cachorro. Mas isso é muito legal, uma venda agregada ali, vai funcionar muito bem. Sim. A ideia eu achei espetacular. Anota o telefone que passa aqui embaixo agora, 98106 2538. E lembrando, não é te cortando, mas assim, não só a nossa linha capilar, como a linha PET, nós estamos criando algo extraordinário para você, para sua mãe, tá? Pessoa já de terceira idade, que tem a pele fina, né? Que tem esses cuidados melhores. Nós estamos criando uma linha chamada Maturi. Nós vamos estar lançando no mercado também, justamente para cuidar de você e de sua pele. Olha aí, tá bom? Tá dado o recado então. Eu falei aqui com o César, o diretor comercial de expansão da Ana Heaven. Então não perca tempo, entre em contato agora e faça o seu cadastro. Só lembrando que se você estiver vendo pela rede TV Unisantos, você pode entrar nesse contato. Agora, se você estiver pela internet, pelo nosso link ou pelas redes sociais, a Ana Heaven só aqui, ou ela pode também levar para uma pessoa em Minas Gerais, levar para... Podemos sim, é só você entrar em contato conosco, se cadastrar dentro do nosso sistema para que você possa ter acesso aos nossos produtos, que nós estaremos enviando para você em todo o Brasil. E lembrando também que a Ana Heaven não está só no Brasil, tá? Nós estamos já em mais de 15 países também, nós estamos fechando com mais 3 países agora, nós vamos para 18 países.
em todo o nosso Oriente Médio e nas cidades e nos países árabes. Nós estamos lá, estamos chegando já em Portugal, estamos chegando no Paraguai e Argentina, tá? Então nós estamos aí expandindo cada vez mais no mundo inteiro, levando a nossa qualidade Ana Heaven para você. Foi legal o bate-papo, obrigado. César, tamo junto com essa parceria. 981062538. Esse é o telefone que você se cadastra e compra preço de custo. Vem pra cá. Vamos lá.